Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de ciências, iremos falar hoje sobre o ser humano. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa, que é o que é fora, certo, gente? Externa é o que é por fora. Apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães. Essas características são estudadas pela genética, é o ramo que estuda a hereditariedade, ou seja, passa de pai para filho, de mãe para filho, né? De avô para de pai, avó para avô e assim por diante. A estrutura dos genes e suas funções. Os pais passam para os filhos certas características, como o tipo e o fator sanguíneo, né? A sua mãe tem O positivo, né? E você pode ter o do seu pai ou da sua mãe. Pigmentação da pele, se ela é morena, você pode ser mais clarinho, dependendo da pele do seu pai, da sua mãe. Traços fisionômicos, como o que? O nariz, a boca, a forma do rosto, os olhos, o tipo de cabelo, se é cabelo cacheado, se é cabelo liso. E isso vai depender do papai e da mamãe, certo? No nosso corpo, gente, existem várias células, ok? E vamos ver o que é essas células. O corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas, ou seja, chamadas células. Então, são pequenas partes vivas. É a menor unidade do nosso corpo, são as células, ok? E nós vamos ver aqui a partes de uma célula, ok? As células, gente, não são todas iguais. Tem formas e funções diferentes. Geralmente, a célula é formada por três partes. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são essas três partes. Gente, as células, em sua maioria, né, elas só podem ser vistas com a ajuda do microscópio, ou seja, são aparelhos capazes de aumentar a imagem da célula em até 1000 vezes. Aí a gente podemos ver uma célula de pertinho, certo? Com a ajuda do microscópio. Agora nós iremos ver a célula por três partes, ok? Vamos lá. Temos, gente, a membrana. Tá aqui, gente, a tia colocou aqui uma figurinha, certo? Mostrando, certo? A célula. A membrana que chama membrana núcleo, né? Nuclear, né? Membrana. Tá aqui ela, ó, certo? Ela envolve e protege a célula, que é essa partezinha aqui, ó, certo? O citoplasma, que é esse aqui, que está quase dentro, certo? É a parte compreendida entre a membrana e o núcleo, ou seja, aqui e aqui. E o núcleo, que é esse, que é o dentro, gente, é o que estão os genes, certo? A genética, estrutura responsável pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos, ok? E, por causa disso, os seres vivos eles se dividem em unicelulares, que é formado por uma única célula. Está dizendo uni, que é de única, uma célula, como as bactérias e os protozoários. Por exemplo, a ameba, né? E pluricelulares, ou seja, são mais de uma célula. Um, e pluri são mais de uma célula, certo? Como os vegetais, os fungos e todos os animais, ok? E agora nós iremos caracterizar as células, certo? Característica das células. As células, gente, elas podem ser classificadas quanto ao tamanho,
Quanto ao tamanho, ela pode ser macroscópicas e microscópicas. Ou seja, macroscópica, quando pode ser vista a olho nu. Ou seja, a gente pode ver, certo? Como a gema do ovo. Aqui nós estamos vendo a clara, né? E a gema do ovo. Então, a gente pode ver, certo? A olho nu, ou seja, a gente pode ver normal, sem a ajuda de outro aparelho. São chamadas de macroscópicas. E as microscópicas é quando só são vistas quando o auxílio do microscópio. Exemplo, as células do sangue, as células dos músculos, as nervosas e a célula adiposa, ou seja, é a célula da gordura. Ok, gente? E a parte da biologia que estuda as células é chamada de citologia. E isso vocês vão ver lá para o 6º ano e para o 7º ano, que não chama mais ciência, e sim biologia. Ok? Pronto. Vocês vão agora fazer mais uma leitura, certo? Da página 146 a 148 e fazer as atividades propostas, ok? Beijo, gente, e até a próxima aula.